amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está mais uma vez no Papo de Cruz Podcast. Tem uma mesa aqui, tem uma cadeira para você. Se prepara, senta no seu canto, coloque seu fone de ouvido se você estiver no trabalho, se você puder, é claro, né? Não vai atrapalhar, senão o chefe te pega. Convidado de hoje é um cara assim, maneiro pra caramba, que tem uma história na minha vida, que tem uma história na minha história, tem uma participação incrível. Muito do que eu prego, do que eu vivo, do que eu prego hoje é fruto do que eu recebi através da vida dele. E como o apóstolo Paulo falou, que eu recebi do Senhor, também vos ensinei a voz. E o voz sou eu, estou aqui, Amém. Que sou fruto desse ministério. Para mim, eu estou até nervoso, porque é especial mesmo, de verdade. Eu achei que seria muito mais difícil trazer você aqui, de verdade. Mas eu louvo a Deus por essa oportunidade, a gente trocar essa ideia, saber um pouco sobre você, sobre a sua história, que às vezes do dia a dia da igreja a gente não consegue ter tanto contato, é muita correria mesmo, e ter esse momento para mim é muito especial. Apóstolo Alexandre Macedo de Oliveira, é um prazer ter você aqui, de verdade. Obrigado, Marcos. Poxa, viu, gente? Amizade. Gostou, né? Gostou? Se apresenta pra galera, apóstolo. Pessoal, graças a Deus, gente, tudo bom? Primeiro, agradecer a Deus porque a gente sempre tem boas companhias para estar com a gente, né? Não vir sozinho, por trás aí da câmera, daqui a pouco a gente vai apresentar o Marcos aí, tá ali o missionário Albertino com a gente, e o William também, que é o líder do nosso evangelismo. Até aí um desafio grande, uma conferência, nossa primeira conferência missionária, e você é o nosso convidado. Em novembro, dia 17, 18, 19 de novembro, ali no nosso Centro Internacional de Adoração e Missões, na estrada Ademar Bebiano, 3.805, no Engenho da Rainha. Perguntou onde é o Cian, todo mundo vai te informar ali. Mas é um prazer estar aqui, né? É bom demais, a gente veio aqui bater esse papo. Não programamos nada, não sei o que vai vir de lá para cá, mas eu posso dizer que o Marcos chegou na nossa igreja lá, um garoto, menino, né? Chamado Albertino, e ele ficava estudando a Bíblia lá nas salas lá, o missionário tinha que esconder de vez em quando no quadro do administrador da igreja. De vez em quando, quase todo dia. Mas graças a Deus deu tudo certo. No final das contas, né, ele casou-se, tem 3 filhos. Depois eu conto mais para vocês. Apóstolo, Uhum. Se em algum momento chamar de pastor, de apóstolo... Tranquilo. Tá, porque não é costume, é hábito mesmo. Sim. Me fala um pouco sobre você. Como é que você começou no evangelho? Você nasceu num lar cristão? Não nasceu? Eu sei, mas a galera não sabe. Legal. Na verdade, eu venho de uma casa que antes da conversão primeiro foi da minha mãe. Mas nós nascemos numa casa que... A maioria das casas naquela época eram casas que se diziam católicas, mas frequentavam, de alguma maneira, um centro de macumba. Então, a gente viveu muito nisso. A minha avó tinha realmente uma tendência muito forte para o espiritismo. Minha mãe era aquela católica. E minha avó, ela ia para o espiritismo na semana e no domingo estava na missa. E a gente nós crescemos entre esses dois mundos. Ponto de... ela me levar para a missa e mandar lá beijar a mão do padre. Eu tive uma experiência de cura, entre aspas, no espiritismo, de um torcicolo que o meu pescoço não virava. E a pessoa lá, o pai de santo lá, botou uma guia, disse que aquilo ali pertencia a uma determinada entidade. Bom, fato é que minha mãe vai ter um câncer. Nesse câncer, minha mãe descobre que ela entra numa igreja universal e descobre que meu pai tinha uma amante, que essa amante está fazendo um trabalho para descrever da minha mãe. Caramba. E aí a minha mãe, então, na universal, ela é liberta, ela é curada, nunca mais teve nada na vida dela, até que esse ano, em maio, Deus recolheu a minha mãe, 84 anos, mas viveu muito bem. Então, aquilo que eu vi Deus fazendo na vida da minha mãe me impactou muito. E a minha mãe, como crente, sempre assumiu uma posição de cobrança, de levar, de orientar, de apontar, de nos arrastar para a igreja. Então, nós ainda, eu e minha irmã, ainda pequenos, íamos com a minha mãe e crescemos nesse ambiente, né, um ambiente da fé. Então, eu tinha um pai que não era crente,
Mas a mãe crente, quando a mãe é crente, crente mesmo, pode ter certeza que os filhos... Leva todo mundo. Vai levar Verdade. todo mundo. E isso aconteceu, né? Tanto eu quanto as minhas irmãs. Depois, por último, meu pai também se rendeu a Jesus Cristo. Seu pai foi o último, né? Foi o último, com muita dificuldade também. Vocês foram direto para a Igreja Batista? Eu sempre fui da Igreja Batista. Não, a gente começou com a minha mãe na Universal, depois a minha mãe foi ser missionária numa igreja neopentecostal, chamava-se Cruzada do Caminho Eterno. E depois que a minha mãe saiu de lá, já com muita idade, né, já não acabou frequentando. Eu fui com ela na Universal, depois a Universal para a gente é um pronto-socorro, mas quem quer mais alimento tem que ir para alguma outra denominação mais... nada contra o pessoal que está aí, que é da Universal. Isso é uma experiência pessoal. Acabei indo para a Igreja Batista, sozinho. Comecei a me identificar. Adolescente, fui me identificando. Estou lá. Já foi novo, né? Foi, Assim, a minha conversão consciente mesmo, 14 para 15 anos, consciente, né, do que eu estava fazendo ali, entendendo realmente o plano de salvação. Assim, você é formado em Direito... Aí fiz a formação em Teologia, né, que são 4 anos. Antes do Direito? Depois? Antes do Direito. E aí, no término de Teologia, Deus me deu para fazer o mestrado em Teologia, depois fiz o Direito e emendei com Psicologia. Eu lembro da época que você E era tem a minha noturno, filha né? que diz que, a Mariana, que vai se formar, disse, não, eu vou pagar a sua faculdade de Medicina, ela quer me ver formada em psiquiatra. Pô, legal. Porque ela diz assim, pai, a prática o senhor já tem, né? Já trabalha com doido há muito tempo, então agora vai pegar o canudo. Doido aí, ó. Então eu fico rindo com ela. Falo, tá bom, meu filho, se você está vendo isso, quem sou eu para dizer que não? Como é que é, assim, os seus filhos hoje, a Mariana já é maior de idade, Todos três, todos né? três. Davi também? Também. Davi está com 19. Sério? Tô vendo. Maria Clara está com 20. Ela faz 21, ele faz 20 ano que vem. O Davi era pequenininho quando eu fui pra Pequenininho, lá. pequeno. Verdade. Como é que é, assim, depois de anos, tanto de caminhada quanto de ministério, no total, como é que você se sente, tipo, vendo seus filhos hoje no Evangelho, ministrando, vivendo Esse Cristo? é um desafio muito grande para mim, porque quando Deus me chamou, o meu medo era fazer muito bem a obra de Deus e deixar a minha família em segundo plano. E Deus não criou a igreja primeiro que a família. Deus criou primeiro a família e depois a igreja. Então, eu acredito que uma das responsabilidades do obreiro, entendo, é o testemunho. Né? Porque a Bíblia, Paulo vai dizer lá o seguinte, se você não governar bem a sua própria casa, você não pode governar na igreja. Sim. E aquilo sempre me preocupava, a mim, essa palavra, né? Me mexia muito comigo. E eu não queria um ministério, eu não vejo nenhuma realização no ministério onde você está ligando muitos jovens e o teu filho está no mundo, muitas vidas e a tua filha. Então eu entendo claramente o seguinte, meu maior desafio foi pastoreá-los. Por quê? Porque na verdade verdadeira, quem sabe o pastor que eu sou é minha esposa e meus filhos. Eu posso viver uma capa de pastor. A gente pode viver uma capa. Agora, dentro de casa, não tem como. Não tem como. Então, lá em casa, eu sou o Alexandre. E sou testado como crente. Né? O desafio é esse. Então, eu sempre brinco com a turma. Digo, na igreja, todo mundo é que passou aquela porta, todo mundo é santo, fala em línguas, rodopia no manto. Agora, o meu cristianismo começa da porta para fora. À medida em que eu tenho que dar um testemunho na minha casa, como homem de Deus, como servo do Senhor. Até vivi uma experiência interessante, pode contar? Pode, fica à vontade. Eu sempre cuidei da devocional dos meus filhos. Lá em casa não é minha esposa. A devocional, quem cuida sou eu. Então, todo dia de manhã cedo, levanto mais cedo que eles, tenho meu sós lá, meu particular com Deus. Eles acordam cedo para ir para a faculdade e 2 colegas deles fazem com a gente esse culto, que até brinca a nossa célula. Legal, né? E é de 7h30 estourando a 8 horas. Aí tem a leitura bíblica ali, os pedidos aí. No primeiro dia, minha filha deu aquela morcegada, não veio. No segundo dia, ela veio, já desceu só para oração. Aí, quando acabou, ela virou para mim e falou assim, pai, vai me levar para a faculdade? Eu falei, não, minha filha, eu vou dispensar para você o mesmo tratamento que você está dando para Deus. Resumo, no terceiro dia, desde lá para falar, ela é a primeira que desce. A desce, segura a Bíblia dela, se arrumada. Então, assim,
o que eu entendo é justamente essa questão de a gente pagar o preço, né? Então, hoje eu tenho, pela misericórdia do Senhor, os 3 na presença do Senhor, envolvidos. A Mariana faz medicina, o sonho dela é, se não mudar nada daqui para frente, os 2 primeiros anos ela ser médico sem fronteira. Caramba. Maria Clara tem, fazendo veterinária, também se vê no campo missionário. Ela entende que Deus vai levá-la para um país da África. E o Davi também tem colocado diante do Senhor essa questão do chamado de estar diante do Senhor. Mas, porque também uma coisa que é muito importante, né? Eu sempre vi defeitos na igreja. Mas eu tenho um acordo com a minha esposa, né? Que é o seguinte: em casa é proibido falar mal de irmão e de igreja. Então eles cresceram vendo a igreja como se fosse o melhor lugar do mundo. Então, se eu tivesse que falar alguma coisa, pontuar alguma coisa de igreja ou de algum irmão, tinha que ser na ausência deles. Então, eles cresceram no mundo de que, a igreja é um lugar bom, a igreja é um lugar maneiro. Hoje, já, com a maior idade, já consegue ter suas próprias conclusões. Mas por que a gente fez isso? Você imagina, né? Eu estou falando mal daquele irmão ali, e aí eles estão ouvindo. Aí aquele irmão vem, apóstolo, meu irmão. O que eles iam dizer de mim? Meu pai é hipócrita. Exatamente isso. Você acertou assim no alvo. Então, o que nós fazíamos, né? Não que eu fosse também, apóstolo, o que é? Pensa que eu não sei? Faria isso, que a minha educação não me permite isso. Ok? Mas eles não precisavam saber o seguinte: olha, eu tenho uma situação que eu não concordo com ele, mas isso não me dá o direito de destratá-lo. Não me dá o direito de, não, pode falar contigo. Até porque eu acho que é uma incoerência. Eu acho que, independente de qualquer coisa, eu sou a figura do pastor. Hoje, aquela pessoa está chateada comigo, aborrecida comigo, mas na caminhada ela vai ver que aquilo ali, realmente acho que eu errei, ou eu também avaliando, acho que eu errei, eu vacilei, vou lá pedir perdão. Então, é muito importante. Agora, só que se você está no entorno, é sempre assim, né? Se eu tenho uma demanda com alguém, eu vou vender a imagem de quê? De que eu fui o culpado ou que eu sou a vítima? Na maioria das vezes você é vítima. É vítima. Aí você comprou essa ideia. Você, não, realmente aquele cara, nem ouviu o outro lado. Aí você vê, não, realmente o apóstolo está com o cara. o apóstolo está certo. Pelo que o apóstolo contou, ele está certo. Aí um dia você tem a oportunidade de conversar com aquela pessoa e ela conta algo que você assim, cara, o apóstolo não falou tudo não, falou quase tudo. E aí? Ou você se posiciona contra aquela pessoa, daqui a pouco eu estou de bem com ela, uma boa, e você envenenado. Então, assim, a gente tem que tomar sempre esse cuidado, né? Sempre, e eu muito mais, né? Eu lido com o ser humano. Tem uma coisa que eu falo isso muito com a minha esposa, que eu falo, cara, a gente não toma partido de ninguém. Desde o começo, eu sempre falei isso para ela. A gente não toma partido de ninguém, porque toda a história tem 3 lados. Isso aí. Tem o seu, o dele e tem a verdade. Então, o problema é encontrar a verdade. Sim. Espera e vamos ver. E uma coisa que eu sempre observo, né, na caminhada como pastor e depois até como psicólogo, é que muitas vezes a gente constrói a situação pelo momento. Você de repente explodiu, mas você não é uma pessoa irritável. Juntou tudo, era para desligar o fogo, não desligou, a panela de pressão continuou a funcionar, o que aconteceu? Ela explode. Aí explodiu naquele dia que tinha que estar você lá, ou que tinha que estar eu. Então, assim, eu tenho que entender o seguinte, olha, não é assim. Se fosse uma pessoa, né, que o tempo explodisse, então o que aconteceu? O que eu posso entender? Então, eu sempre parto desse princípio, né? E uma coisa que eu acredito que isso também tem a ver com a idade. À medida que os anos vão passando, parece que o nosso pacientômetro, né, a nossa... vai aumentando. Cara, vou estressar para quê com isso? Deixa para lá. Vou me aborrecer para quê? Deixa. Bom. Então, eu gosto de ver essa novela bíblica da Record, Davi, Reis, né? E aí você percebe que o Davi mais novo é um cara mais agitado. Esse Davi agora é um cara mais tranquilo, mas... Eu também penso que eu acho que isso tem muito a ver do nosso ser humano, né? Aquela coisa que há 20 anos atrás, não vou aceitar, que não sei o que é. Hoje esse cara,
Vamos ver o que a gente pode fazer? Que a idade traz longanimidade. Não é? É verdade. E até eu penso para mim o seguinte, um dia de cada vez. Eu tenho mais passado do que futuro. Então, hoje eu não estou preocupado com o tempo, eu estou preocupado com qualidade. Você está há quantos anos? 54. Dia 9 de setembro faz 55. Então, eu não tenho amigo com 110 anos. É difícil. É difícil. É difícil pra caramba. Eu não tenho 10 amigos com 100 anos. Amigos, eu não tenho. Então, eu creio que toda pessoa, quando chega a 50 anos, ela chegou numa divisão da vida, que ela vai dali para frente ter mais passado vivido do que expectativa para viver. Aí você imagina eu vivendo debaixo da ansiedade, da angústia. Não, então, se eu tenho mais passado do que futuro, eu vou dar qualidade de vida aos meus dias. Não deu para resolver hoje, paciência, resolve amanhã. E se não der para resolver amanhã, uma hora ele vai resolver. O problema é que você começa a ficar angustiado, você não dorme, você não ora, você não beija a tua mulher, você não faz nada, fica ali e situações que não vai resolver. Então, eu não sei. Jesus é muito sábio quando ele fala, basta cada dia Sim. o E seu aí, mal. por que Jesus vai dizer ali assim, por que vocês não aproveitam esse tempo de ansiedade para observar as aves do céu? Elas não trabalham, não têm depósito, né, não ajuntam, e nem por isso Deus as deixa de alimentar. Ele complementa assim, será que vocês não valem mais do que essas aves? Quem, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar meio centímetro, meio côvado, meio centímetro a sua estatura? Então, se o pai cuida das aves, por que ele não vai cuidar de mim? Se ele faz questão de vestir lá a flor, que nem Salomão se vestiu, sabe que ela vai morrer amanhã, nem por isso deixou colocá-la bonita, por que ele não vai cuidar de mim? Então, o Senhor está nas tuas mãos. É o Senhor mesmo. O nível de confiança que Jesus, de confiança e de descanso automaticamente, que Jesus nos ensina, às vezes parece algo inalcançável, às vezes, para a gente. Porque na verdade a gente consegue ser pior do que o diabo. O diabo acredita na Bíblia 100%. Nós não. Você quer ver uma coisa? Eu pregava domingo passado. Pode contar? Pode assistir, pode falar. Pessoal, eu preguei sobre aquele texto de Lucas 8, que o semeador, a única parábola que Jesus explicou foi essa. Ele disse, olha, eu vou explicar para ver se vocês entendem. Aí ele disse, olha, o semeador saiu a semear. A primeira semente, o chão estava pisado, a semente caiu ali, ou seja, não entrou, veio a ave do céu e comeu. Então, por que a primeira semente... Então, a gente vê assim, caiu, essa aqui não fertilizou, mas a semente que caiu na terra ainda que rochosa, que eu vou ministrar no domingo que vem, vingou. Caiu na terra que estava cheia de espinho, fertilizou. Caiu na boa terra, fertilizou. Na boa terra, diz que quando ela caiu, a pessoa que semeou, colheu 100 por 1. Vai vendo. Sim. Então, a semente fertiliza. A semente produz. O diabo acredita na Bíblia. Ele disse, opa, quem está falando isso aí sabe o que está falando. Então, o que o diabo faz? O diabo diz assim, vou pisar a semana toda o solo do Alexandre, com mágoa, com ressentimento. Para quê? Para que quando ele receba a palavra do altar, ele não tome isso como verdade. Eu vou lá e como. Então o diabo não está preocupado se você está doente. O diabo não está nem aí se você está perdendo teu carro, teu casamento. Ele só tem uma certeza. Se essa palavra germinar, ele vai ter uma colheita de 100 por 1. Imagina essa colheita no casamento. Imagina essa colheita na saúde. Imagina essa colheita. Então o que o diabo faz? Ele diz assim, não. Eu tenho que tomar a semente dele. Ele pode ir para a igreja a semana toda, todo domingo, contanto que eu vá lá. Aí eu recebi a semente. Falei, meu Deus, o que foi mesmo que o apóstolo pregou, pastor? A semente não entrou. Pega a maioria das pessoas da igreja. Vejam o que elas colhem do que elas recebem do altar. Vejam o que elas colhem da célula. Vejam o que elas colhem da imersão. Vai ter aí a conferência missionária. Você jogar semente é dar com pau. Muitas sementes. Agora vocês vão falar, a minoria vai aproveitar. Ele botar 1000 lá, 100 vão aproveitar. Vai todos os 1000 lá receber a semente. Beleza, maravilha. Mas o que acontece? Já chega com o coração pisado.
As pessoas não entendem o seguinte, gente, eu vou receber uma palavra no altar. A pessoa nem ora, ela nem se dá o trabalho de dizer, Senhor, prepara a terra, porque o teu filho disse que se essa semente cair no meu coração, eu vou produzir 100 por 1. Eu quero sair de lá com a minha vitória, ou pelo menos com 100 vezes mais daquela semente. Não oram. Aí chegam na igreja, eu chego na igreja, irmão, vem cá. Aí tiro ele, aí eu tiro ele de volta. Levou a primeira pisada minha, ele tem que estar na célula. Aí você chamou ele, ô irmão Virgínio, vem cá. Aí dá a segunda pisada. Ó, lembra aquele compromisso nosso, a gente ir para um monte? Aí daqui a pouco, quando ele vai receber a semente, já recebeu tanta pisada, Tá fora de foco. que a semente... Pois é. Não é, assim, se a gente parar para analisar, é o caminho que Jesus exorta Marta. Marta está preocupada com tanta coisa, enquanto a semente está ali, ó, sendo semeada o tempo inteiro. Mas aí, ao invés dela colher, ela vira comedor de Satanás, né? Porque a semente cai de Satanás. A semente é tão maravilhosa que até bem faz para o inimigo. Porque a Bia sabe se ela vem e come. Então o diabo se alimenta da semente. Pois é, porque ele acredita naquilo. Ele acredita no que Jesus falou. E Jesus disse, olha, se essa semente vingar em boa terra, você vai colher 100 por 1. 100 por 1 no teu casamento, 100 por 1 no teu ministério, 100 por 1 na sua vida emocional, 100 por 1 na sua vida espiritual. O problema é que o diabo é crente, né? O que vai se fazer? Você falou uma vez sobre isso, há 14 anos atrás. Você falou, estava falando, a gente ensinando a igreja, né? Para oração, na hora que tiver acabar a pregação, faz apelo, convite e tal, para a igreja estar em oração e tal, tal, tal. Aí você fez uma oração assim, Senhor, prepare o terreno, porque a semente é boa. Sim. Há 14 anos atrás. Ela fertiliza. E até hoje, quando tem esse momento, qualquer igreja que eu estou, às vezes eu prego e passo para o pastor fazer o apelo, eu fico orando, Senhor, prepara os corações, prepara a terra, tal, 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 tal. E como é que, tipo assim, eu guardei mesmo essa palavra para mim, é verdade. E não mudou de nada de lá, 14 anos para trás para hoje, continua sendo. Agora você imagina se eu vou à igreja com meu coração preparado para aquela semente. Jesus diz assim, Alexandre, você vai colher 100 por 1 dessa semente. Mas se eu for no domingo, só no domingo, e participar de 4 cultos, eu vou colher 400 por 1. Aí você pergunta assim para mim, só se tem mais gente colhendo ou não? Não. Hoje nós vemos um cristianismo que as pessoas não colhem. Porque querem? Não, porque não se preparam para a colheita. A gente sabe, qualquer tomate que a gente planta aí, o mínimo que você tem que fazer é afofar a terra para jogar semente. Sim. Não é isso? Você bota aquela semente dura e joga a semente em cima, o diacho de tomate não nasce, a semente ela já está morta, mas ela vai queimar, ela vai torrar. Então as pessoas não estão entendendo esse processo. Não estão entendendo. O problema hoje da Igreja de Cristo é que o nosso povo não tem, palavra. Não lê, não medita, não se prepara para receber a palavra. A respeito de semente, não fugindo, mas não fugindo da questão de palavra, sempre vi você pregando muito sobre finanças, tipo, de ensinar mesmo, sabe? E é o que eu vejo pouco, particularmente. Eu vejo mais em igrejas tipo Universal e outras igrejas desse molde. Nas batistas eu vejo pouco, nas que eu já fui, na Assembleia eu nem vejo. De onde surgiu? De onde você tirou essa coisa de, vou ensinar o meu povo a lidar com finanças? Viu uma necessidade? Sim, eu vim de uma igreja batista, historicamente, batista não se preocupou com isso. Tanto é que, me lembro que os ofertórios na igreja batista, era aquela coisa do órgão ali, agora o meu nosso ofertório. Aí alguém tocava o órgão, o pessoal ia lá para frente com a cara de tristeza. Eu fui ser desatado com essa questão da oferta à medida que eu tenho contato com a Donep. Então, quando eu tenho contato com a Donep e vejo, por exemplo, um cara que é prefeito lá de uma cidade, dá eu devia estar uns 15 anos atrás, não, mais até, um cheque de 250 mil reais, que coloquei esse que dá um cheque desse? Eu tinha um diácono na igreja do colégio, e ele começou a me levar para a Donep. Então, eu comecei a ter contato ali com o que eles viviam, o que eles pregavam. Eu comecei a entender o seguinte, rapaz, qual é a diferença dele para mim? É que ele acredita naquilo. Eu comecei a estudar. E, de fato, não tem como dizer que ele está errado. Eu penso o seguinte, a gente não tem que ensinar a teologia da prosperidade, mas tem que ensinar a teologia de prosperidade. Ou seja,
Deus tem promessas para nós. Explica essa diferença para a galera. Quando eu ensino a teologia da prosperidade, eu ensino a barganha. Tipo, eu dou, eu recebo. Sim. Então, essa é dar prosperidade. A de prosperidade é quando você diz assim, Jesus ora e fala assim, olha, Pai, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é estabelecida no céu. Então, vamos entender aí a prosperidade a partir disso. Tem falência no reino? Já viu um anjo desempregado? Já viu Deus fazendo campanha para pagar a conta? Não. Então, qual é a mentalidade do reino? A mentalidade do reino é o seguinte, olha, esse reino é abençoado, ele é próspero. Aí ele diz, olha, que venha o teu reino. Pois bem, como é que o reino se estabelece na minha vida? Primeiro, eu tenho que ter um ambiente para que esse reino se estabeleça. Eu ministrava uma palavra, Deus nunca pediu para Josafá colocar o pessoal do louvor na frente, naquela batalha de 2 Crônicas 20. Deus não pediu, Deus não falou assim, Josafá, vocês não vão ter que lutar. Pelo contrário, disse, Josafá, vocês não vão ter que lutar, essa batalha é minha, tomai posição e veja o livramento. O que Josafá faz? Josafá diz, olha, bom, Deus não me pediu, mas o ambiente que Deus se manifesta é o da adoração. Pegou o levita e disse, olha, adorem, porque o ambiente tem que estar pronto para Deus se manifestar. Esse é o problema. Eu quero que venha o reino de Deus, mas o reino de Deus tem condições de estabelecer na minha casa? O reino de Deus tem condições de estabelecer na minha empresa? O reino de Deus tem condições de estabelecer na minha vida? Então, não adianta eu falar que venha o teu reino. E ele disse, mas você já tem condições de recebê-lo? Porque Jesus disse que seja feito na terra, assim como é feito o quê? No céu. Pois é. Aí nós ensinamos sempre a igreja o quê? E é algo que eu quero começar a ampliar. Estou só estudando, viu, gente? Só estudando. Nós ensinamos a igreja como fazer. Olha, tem que dar oferta assim, tem que dar o dízimo assim, tem que dar a primícia assim, tem que dar isso. Pois é, esse é o como. Agora, por que fazer? Por que essa história? Assim, eu tenho que aprender como é que funciona aí em cima. Porque que seja feito na terra, ou seja, que aconteça aqui, como funciona aí. Então, se eu não tiver essa visão de reino, como é que vai se estabelecer aqui? Se eu não tiver essa consciência de reino, como é que vai se estabelecer aqui? Se torna algo muito mecânico, né? Não, na verdade, todo mundo ensina como. Como fazer, ó, como ofertar, como dizimar, como primiciar, mas por quê? Ofertar, por quê? Aí você quer ensinar a dizimar, o cara só lê aquele texto de Malaquias. O cara gravou lá Malaquias 3 e... Tá, esse é o como. Mas por que isso? Por que será que é essa visão que está lá no céu? Tem que estudar? Já tem uma data para começar essa série aí? Não, nada. Assim, diante de Deus tem só pensado, assim, Ele quer que a prosperidade que está lá no reino se estabeleça na terra. O que os pastores, de modo geral, fazem? Olha, como você quer ser? Como eu faço você próspero? Dá o teu dízimo. Como eu faço você próspero? Dá a tua oferta. Como eu faço, reparou? Dá isso, dá aquilo, daquilo. Então, como? Todo mundo já está careca de saber. Agora, por quê? Por que o reino funciona assim? Por que a terra tem que funcionar assim? Esse porquê não se fala. Então, se você vai na Batista, na Assembleia de Deus, no Deus é Amor, sei lá onde for, todo mundo vai falar do como. Como é que eu faço para ser próspero? Olha, tem que dar o dízimo. Como é que eu faço para prosperar? Tem que dar oferta. Tem que dar a primícia. Como? Eu de uma pregação, você falou assim, o dízimo só tem uma função. Ele prende lá, para o devorador, não sei o que, não sei o que. O que te faz prosperar é a oferta. Sim. Aí foi explicando. Cara, assim, e é muito interessante, porque nessa época eu era adolescente e eu não trabalhava. Eu ficava lá na portaria com o Albertino, comendo palavra e dividindo a marmita com ele. E assim, aí às vezes ele me dava R$1. Eu ia lá e tirava 10 centavos do meu real. Eu me sentia o pior dos piores, sabe? Não é. Sério, eu me sentia muito mal, cara. Porque eu guardava tipo o mês todo. Aí do mês todo eu tinha R$1. Era o meu dízimo. De tudo que eu ganhei R$10 no mês. Aí o legal é isso, né? Lá dentro. Caraca! O lindo de Deus é que Ele não estipula pra gente o valor, e sim o percentual. Então, a minha fidelidade a Deus não está no quanto eu dou. Está naquilo que Ele estabeleceu.
Então, se eu dou 10 centavos de R$ 1 que eu tenho, eu estou dentro da fidelidade. Se você vai dar R$ 100 dos 1.000 que você recebeu, você está dentro da fidelidade. Agora, você recebeu 1.000 e decidiu dar 10. Era melhor não dar nada. A Aninha de Safira, né? Pois é. Então, esse é que é o problema. Deus não está dizendo assim, olha, eu quero 10% só de coisa grande. Deus diz, não, eu quero 10%. Cara, eu Porque pegava o muito a palavra de Deus, 10% tá? do Alexandre tem o mesmo valor do que o do Marcos, do que o do milionário, não sei das quantas, é 10%. Então, a nossa fidelidade não é na quantidade. Deus não está preocupado com isso, até porque o céu não fica nem mais pobre por 10 centavos, nem fica mais rico por causa de 1 bilhão. Mas você e eu recebemos o efeito disso. Entendeu? Algo interessante que eu sempre vi você fazendo foi pregar séries de mensagens. Até hoje. Eu sei. Eu acompanho no Cian TV. E assim, eu nunca na minha vida, Deus sabe, eu não tenho nenhuma pretensão, porque eu acho que não quero mesmo ser pastor. Tipo assim, desejo, sabe? Nunca tive. Mas eu sempre penso, se um dia eu fosse ser pastor, eu pregaria assim. Porque eu acho que o entendimento progressivo, toda semana você vai ali, tal, acho que é top, sabe? É top demais. É o sermão chamado expositivo. Existem 3 tipos de sermões, né, dentro da homilética que a gente aprende. O primeiro é aquele que a gente chama de temático, onde tudo gira em torno do tema, e aí você usa, né, o tema. Então, vamos imaginar que a Bíblia, a palavra que eu amo, é o tema. A Bíblia é a palavra que eu amo porque ela é luz. Aí eu vou lá no versículo de falar sobre a Bíblia como luz. A Bíblia é a palavra que eu amo porque ela aumenta a minha fé. O que acontece? Ele vira uma coxa de retalho. Quando ele vira essa coxa de retalho, você até grava a mensagem, mas você não tem retenção da palavra, que é muita coisa, tu fica meio desorientado. Então, é muito difícil esse tipo de... Ele é mais fácil para pregar. Para quem prega, é mais fácil. Mas para quem escuta, É mais difícil. mais difícil. Aí o cara quase não lembra o que você pregou. Existe o sermão textual, que tudo gira em torno do texto ali, do que está ali. E existe o expositivo, que trabalha ou capítulo ou parágrafo. E eu vou encontrando dentro deles os ensinamentos. Então, à medida que eu monto os ensinamentos, aquele parágrafo, eu só trabalho ali. Eu faço você reter muito mais. Ontem eu preguei sobre 1 Samuel 7 e fiquei, mispa, significa mispa, torre de vigia. Mas quem é que fica na torre de vigia? O sentinela. Por que Samuel leva a turma para mispa? Porque você não pode ter vitória com o inimigo se você não tiver uma visão espiritual melhor do que você tem. Então, mispa foi o território que o inimigo não entrou. Então, qual é o território que o inimigo não entra? O território da vigilância. Agora, você não sobe para a tua torre, não entende como é que o inimigo... Ele é dos cabelos. Então, e a Bíblia diz que, enquanto Samuel foi profeta, os filisteus nunca mais atacaram Israel. Mas por quê? Porque o que Samuel faz? Ele congrega todo mundo em Mispa. Ele diz, olha, o problema de Israel é que Israel passou 20 anos sem a arca, cada um foi para o seu canto, cadê os vigias, cadê os atalaias? Aí Deus se manifesta com trovoadas, porque a terra já estava contaminada pelos Baalins, né? A Bíblia fala dos Abalaíns. Quem é Baal? Baal é o Deus da tempestade. Olha como é que Deus é criativo. Vocês não vivem dizendo que Baal é o Deus da tempestade? Eu vou mostrar para vocês quem é o Deus da tempestade. A Bíblia diz que os caras perderam a batalha porque era rajada de trovão, de raio. E aí Deus diz, eu sou o Deus verdadeiro, não é Baal. E ali tem mais coisas interessantes. E aí é do sermão expositivo, ou seja, o que é expositivo? É o que expõe o texto, que faz você encontrar as lições dentro dele. Por isso que encontra ano, sai ano, daqui a 20 anos, pô, aquela palavra que o senhor pregou, até hoje eu lembro dela. E eu sei que lembro porque... Eu lembro até hoje. Pois é, então. Mas por quê? Porque eu trabalhei a exposição do texto. Agora, se eu falasse 200 versículos, você ia ficar assim. A palavra foi abençoada, mas foi tanto versículo que eu não consegui gravar.
Então, desculpa, gente. De um modo geral, a turma prega esse tipo de sermão, que para mim, para a congregação, não é bom. No sentido de você ter muito texto bíblico, não dá para conferir. Agora, para o pregador, de um modo geral, é muito melhor. Porque você trabalha em cima das suas ideias, né? Você já chegou a pensar, tipo, no começo, quando você começou a pregar, você pregou de uma outra forma e depois viu que era melhor para a congregação, para a absorção, pregar Sim, expositivamente? comecei pregando essa linha mais textual, né? Aliás, temática. Eu botava o tema lá e saía botando em cima, criava as ideias de acordo com o tema e ia jogando os textos em cima, os versículos em cima. O que era ruim para mim nesse tempo, aí seminarista, é que eu percebia isso. Quando o pessoal estava chegando num versículo, eu já estava passando no outro, então criava uma série de atropelos. A gente não tem esse recurso que a gente tem hoje, de multimídia, Então, o cara tinha que abrir ele na Bíblia. Vamos lá, uma mensagem Ou a mensagem fica muito chata, que você tem que esperar as pessoas abrirem para poder acompanhar a leitura. Pois é. E você precisa de um tempo absurdo para poder fazer, ou você tem que mudar mesmo. Então, aí foi quando eu comecei a ter contato com o sermão expositivo, me identifico até hoje, não mudei. O que o expositivo faz? Olha, apresenta o problema, está aqui, expõe o problema, é isso aqui. Tá, e como é que a gente faz isso? Aí a Bíblia diz assim, agora vamos fazer assim, para sair disso aqui, tomar essa decisão, essa postura, esse entendimento. E é isso que eu acho lindo no expositivo. Não, é maravilhoso. E essa é a voz profética. O profeta não dava a solução antes de denunciar o pecado. Então ele primeiro denunciava o pecado, mas olha, mas assim diz o Senhor, né? A exposição é isso mesmo. Então, olha, se vocês se converterem nos maus caminhos, o Senhor diz, então ele apresentava, por que vocês se desviaram de mim? Por que vocês, por exemplo, Jeremias, capítulo 2, por que vocês procuraram cisterna rota se eu sou da água viva? Sim. Então ele apresenta o problema e depois expõe a solução. Expositivo, em resumo do resumo, é isso. De onde veio o desejo, o anseio pelo pastoreio? Na verdade não veio, eu fugi dele. Uhum. Eu sempre fui líder, só que eu era líder da bagunça, né? Aquele cara, eu sempre agreguei, né? Só que eu era bagunceiro. Então, eu fui num congresso, Deus falou lá, né? Na pregação de um pastor chamado Leonardo Manso, fui à frente. Depois, quando eu voltei para o lugar, não deve ser coisa da minha cabeça, estou ficando maluco, não tenho a menor vocação. Lembra da idade? Eu estava com 16 anos, 15, 16 anos. E aí, dizer, não, isso não é normal, não é coisa da minha cabeça, não tem ninguém na minha família pastor, minha mãe trabalhava como obreira lá, missionária, mas não deve. E aí, nesse caminhar aí, passou um ano e meio, eu era membro da primeira igreja Batista Cordovil, estou descendo a escadaria, aí da licença, minha irmã veio, pegou assim no meu braço e disse, irmão, vou falar uma coisa para você. E ela, eu tinha certeza que não estava no congresso. A senhora de idade, aí disse, até quando você vai ficar fugindo do seu chamado? Aí eu, que chamado, irmã? Ela disse, você sabe o chamado que Deus tem na sua vida. Aí ali eu já fiquei, falei, não tem jeito. Porque eu queria me contar um texto bíblico que eu me inspirasse, Jeremias, mas eu só tinha a ideia naquela Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, porque eu não me encaixava nisso, não era filho de crente, não era filho de pastor, não é aquele cara. Uma realidade totalmente. Assim, eu liderava, participava, aquele negócio de embainhar a espada, 1, 2, 3, mas não é porque eu era um amante da Bíblia, é porque eu gostava da competição. Então, se fosse tampinha, eu queria ganhar. Então é isso, mas percebi claramente que era o chamado tempo de Deus. E você sempre se identificou como líder ou foi perceber depois? Não, sempre me identifiquei como líder. Sempre olhou para você e falou, cara, eu lidero. Isso aí, eu sempre tive aquela palavra de orientação, então na escola, as amizades, aquele cara, eu não sabia lutar. Então, o cara que não sabe lutar tem que ser amigo de todo mundo, senão ele vai apanhar. Basicamente. Então, eu era aquele cara conciliador. E assim, antes de converter, pode contar pecado também, né? Pode, fica à vontade. Então, o que eu fazia? Pelos caminhos assim, que a gente ia para a escola, tinha aquela época, antigamente, tinha cocô de rato, geleia, pé de moleque. E eu botava aquilo na minha mochila, na minha bolsa e levava. Pô, chegava na escola, era um cara querido, eu te dava cocada, dava geleia para ele, pé de morcego. Sério, sim.
Pô, mas eu era um cara querido. Pô, Alexandre, pô, toma um cocôzinho. É, cocô de rato. Os mais novos não pegaram Eu isso. lembro. Então, tudo bem, eu me arrependo, né? Deus já sabe disso, mas foi um tempo. Então, assim, eu tinha esse entendimento. Então, eu sempre fui líder, sempre gostei de estar liderando e gostei de ver gente se formando líder. Eu não sou aquela pessoa assim, a minha alegria é ver liderança sendo formada, é ver gente assumindo posição, avançando, entendeu? Eu tenho uma convicção comigo, seguinte, se passar na minha mão e quiser, vai virar líder. Por quê? Porque eu invisto, né? Estava enferrujado, não dava aula, sei lá, uns 10 anos. Comecei a dar aula. A aula, semana passada, era 10 burdoada, eu estava lá com a turma lá. Eu lembro que você sempre pregava muito, não sei se ainda... Acho que ainda prega, que eu assisti uma mensagem essa semana, você estava falando sobre liderança. De alguém que pediram para você pregar a palavra de novo, que você já tinha pregado e tal. Foi o César, mas não sei quem... alguém que eu não lembro. Foi o Café de Líderes. Sim. Isso. Renovando suas experiências com Deus. Isso. Aí você citou que acho que nem todo mundo nasce líder. Mas que é possível aprender. Sim. Você acha que qualquer um pode aprender a ser líder? Sim. Eu não acredito que todo mundo nasça líder, porque não é verdade. Agora, existem pessoas que elas nascem com tendências para liderança. E aí vai o contexto cultural. Por exemplo, eu tive um pai que não era aquele pai super protetor. Então, vai lá, vai para a escola sozinho. Papai não me levou, isso me fez bem. Então, eu sempre vi essa questão de me enviar, de mandar as missões, como algo que aquilo ali, hoje eu tenho consciência que é Deus trabalhando. Você não criar uma codependência. Se papai não vai, eu não sei como é que vai ser minha vida. Se mamãe não me levar, eu não sei o que eu faço. Então eu entendo o seguinte, o líder, eu faço, você olha, eu faço, você me ajuda, você faz, eu te ajudo, você faz, eu olho. E aí eu vejo ali a formação do líder. Então, eu creio que é justamente isso. A gente tem que gerar líder, não se faz. Agora, uns vão ter mais facilidades do que outros. Né? Eu sempre coloquei lá em casa o seguinte, né? Por exemplo, ninguém lá em casa, nem meu pai nem minha mãe, são superdotados. Então, nós não geramos, eles não geraram superdotado. Mas uma coisa meu pai gerou, alguém esforçado. Então, se eu não posso competir com um camarada que tem um QI mais alto que o meu, pela inteligência dele, eu vou compensar no esforço. Eu vou ter que ser mais esforçado. Eu vou ter que me desdobrar mais. Tem cara que o cara assiste a aula lá, ele tem um QI tão alto que ele assiste a aula, quando vai para a prova, o cara lembrou de tudo. O maluco é 10, é 9, 9,5, pô, não é o meu caso. Quem dera que eu pudesse. Então, o que eu tinha que fazer? Sempre fiz isso, eu anotava a aula, chegava em casa, passava limpo, já ficava repetindo aquilo ali. Eu lembro que você ficava madrugadas no gabinete, lá na Padre Januário, estudando. Aí eu conversava, falando com o Bertino. Não muda muito, não. Falava assim, caraca, mano, pastor é cabeção, né, velho? Não, é o esforçado. Cabeção é o cara que... Mas eu era pequenininho. Cabeção é o cara que estuda pouco, saca muito, pô. Cara, eu falava assim, caraca, pastor é cabeção, né, cara? Esse deputado federal, Nicolas Ferreira, pô, eu vi a entrevista dele, falou o seguinte, pô, pra você estudar, não, pegava a matéria lá, eu via pra prova só com aquilo. Não, o moleque é diferente. Pois é, ele tem que ser top, o cara gravar código penal, código civil, sem estudar, é um ponto fora da curva. Tem um camarada que eu admiro muito, pastor Caio Fábio, admirei mais, né? Mas continuo tendo respeito por ele, que ele foi fazer o doutorado, isso é ser alguém com QI acima da média, ele foi fazer o doutorado dele na UF. Quando a UF começou a ver o que ele havia escrevido, porque ele queria fazer o doutorado na UF, a UF chegou a uma conclusão, nós não temos professor para esse cara. Aí, quando a instituição reconhece que ela não tem ninguém capaz para dar aula para aquele indivíduo, ela prepara um documento chamado Você é doutor pelo teu notório saber. Ou seja, a faculdade diz, nós não temos ninguém para te ensinar, então toma, está aqui o teu título de doutorado. Porque você é tão bom, mas tão bom, que não tem como te ensinar. Então, eu sabia que ele era cabeção, mas não sabia que era assim tudo também, não. Ele é superdotado. Então, ele tem um título de notório saber. Doutor em notório saber. Ou seja, quando a faculdade diz, nós não temos ninguém para te avaliar. Não temos ninguém para te ensinar. Então,
O que ela faz? Ela é obrigada, Tem que fazer. é raro isso, mas ela é obrigada a te dar o título. Diferente do que a gente vê hoje aqui. Existe o de doutor em honoris causa. O que é isso? Se eu pegar um pão, por exemplo, lá o seminário está lá, CETERJ. Eu pego um pedaço de papel de pão e digo assim, o seminário CETERJ confere ao apóstolo Alexandre Macedo o título de doutor honoris causa. Honoris causa é uma homenagem, porque quem vai para o doutorado tem que escrever um assunto que ninguém escreveu. Você vai ter que diferir uma tese. A sua tese vai se basear em alguém que já escreveu alguma coisa. O doutorado é algo extremamente novo. Não tem. Você tem uma ideia que não foi escrita. E aí tem uma banca examinadora de doutores que vão avaliar se o seu conteúdo é relevante ou não para a sociedade. Mas nisso já tem que ter pelo menos fluência no inglês, pelo menos para ler. Né? Nós escrever um trabalho sem ter uma fluência, não tem como. Eu lembro que teve uma época, a gente saiu a gente saiu da Padre Januário, estava muito cheio. Aí foi logo assim que eu cheguei. Tava naquele 1 ano que a Padre Januário ficou fechado, lembra? Uhum. Ficou fechado para a galera poder migrar para Lema Biano. Que foi uma parte meio complicada. O pessoal, teve gente que foi embora, saiu brigando. Enfim. Muita gente. Nessa questão de tomar decisões, você como pastor, cara, como era tomar decisões que você sabia que seria, tipo assim, que traria muitos danos em algumas áreas? Como é que você faz para tomar decisões? Na verdade, toda decisão tem o ônus e o bônus, né? Eu me lembro que o pastor Edson uma vez perguntou assim, mas como é que o senhor fez essas decisões? Eu falei assim, olha, 50% eu oro, os outros 50% eu decido. Então, assim, não tem uma fórmula. Tem no meu coração, eu não vou morrer pelo medo da dúvida. Pô, se eu só quebrar a cara, né? Vai ter que ter o preço do recomeço. Mas, em compensação, não vou ficar assim, pô, mas se eu tivesse feito? E se eu tivesse ido atrás? E se eu tivesse... Então, posso ter que quebrar a cara... Pô, só quebrou a cara, né? Pois é, vamos ter que recomeçar, né? Quantas vezes na minha vida isso já aconteceu? E também desafio qualquer um que diga assim, olha, passei pela vida tomando decisões e todas elas Deus me direcionou. Então, uma hora Deus diz assim, olha, você vai tomar decisões, eu quero te amadurecer. Aí você toma uma decisão lá e que Moisés mesmo Deus falou assim, fala a rocha, ele vai dar uma pancada. Foi uma decisão errada? Foi. Custou ele o quê? Você não vai entrar na terra. Porque eu falei para você tocar, você bateu, feriu. Né? Então, eu agora aprendi o seguinte, melhor eu recomeçar depois que eu dei errado, do que você falar assim, pô, mas e se eu tivesse tentado? E aquilo por dentro do aquele se fica para sempre, né? Pois é, se eu tivesse tentado. E se esse se me mata? Então, entre viver com a possibilidade do recomeço e o se, eu prefiro o recomeço. Entendi. Eu prefiro, não vou... Porque é terrível, né? Você sozinho... Pô, mas se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse feito aquilo outro? E se eu tivesse... Pô, então... Pô, apóstolo, vai ter que recomeçar de novo. Vou ter que recomeçar, tu acredita? Acredito. Vamos embora. Vida que segue. Mas... Teve uma vez que você falou que teve um pastor de uma outra igreja batista, que ele marcou um gabinete contigo para falar, cara, saiu uma galera... quantidade X, saiu daí e veio para cá. Eu quero saber o que aconteceu. Aí nesse dia eu fiquei pensando, cara, como é que é conviver com isso? Porque assim, é uma parada muito sinistra. Sim, mas assim, uma coisa que a gente aprende na nossa vida cristã, assim, por exemplo, se você tem uma empresa que produz caneca, você vai dizer o seguinte, olha, o meu custo é tanto, meu lucro é tanto. Eu tenho 1000 canecas, vou vender 800. Primeira coisa que a gente aprende com a igreja, você tem que aprender a viver pela fé. Porque o que você tem hoje não pode ter amanhã. Segundo, você tem que aprender a viver pela fé. Por quê? As pessoas hoje não querem uma mensagem de confronto. Elas querem uma mensagem que faça elas ficarem distraídas. Sim. Então, eu tenho no meu coração a convicção que se eu caísse para o lado da sem vergonhice, estaria bem financeiramente, estaria bem com gente lá na igreja. E aí eu me lembro da palavra da apóstola Marilene, que perguntaram para ela assim, tem um tempo atrás, e aí, pastor, como é que está a igreja? Está crescendo, está multiplicando? Eu disse, não, está crescendo, irmão.
Porque a igreja hoje que levar o evangelho a sério, ela não vai explodir não, ela vai crescendo. Se ela levar o evangelho a sério, ela não... Então, as pessoas não querem. Filipenses 2 lá, 19, diz assim, eles têm o Deus deles é o ventre. Então hoje, por que eu vou para a igreja? Se eu posso hoje, estou a fim de ver uma mensagem que me faça rir, boto fulano aí, na minha casa, faço meu pix. Hoje eu quero levar uma chamada, boto ciclano. Hoje eu quero chorar. Então, o evangelho hoje está se perdendo, né? Aí você pega as igrejas que os pastores querem ser coach, está todo mundo dodói emocionalmente. Não, o cara pega aquela mensagem de coach ali, para, grite, não sei por isso que isso vai dar. Então, assim, eu tenho um chamado para pregar o evangelho. Então, tem gente que se identifica, tem gente que não se identifica, tem gente que... Eu só tenho que ter a certeza seguinte, Senhor, o rebanho é teu. O rebanho é teu. Então, quando a pessoa chega de uma outra igreja, pergunta para ela assim, o que houve para você estar aqui? Como é que foi? Me conta aí. Não, eu briguei lá com o pastor e tal, não sei o quê, ninguém entendeu a minha ideia. Você que está aí achando que é uma boa sair da sua igreja, nós deveríamos sair da nossa igreja por 3 motivos. Primeiro motivo, mudança geográfica. Mudança geográfica. Segundo motivo, porque Deus nos promoveu, fomos para o céu, morreu. E o terceiro motivo, se formos fazer missões. Geralmente, quando não é nenhum desses motivos, vai começar a bater cabeça. Por quê? Porque não saiu por entendimento. A maioria das pessoas, se você dá um apito lá, ela vai dizer, meu tempo aqui acabou. Mas não acabou porque tinha que acabar, não. Ela que acabou. Por quê? Levou o aperto, já não quer mais. E aí o que acontece? Começa o ciclo da ferida. Ela sai dodói daqui, é uma questão de tempo ela ficar dodói lá. E ficar dodói lá, e ficar dodói lá. E pode ser até quem esteja assistindo agora, vou dar uma palavra para você. Sabe o que vai acontecer? Você não vai parar em lugar nenhum. Porque o que te movimentou não foi a voz de Deus, mas foi a voz da tua ferida. Aí o que acontece? Tomei-lhe uma pancada aqui. Fez ferida, não fez? Sim. Aí eu vou para outra igreja. Se o cara acertar aqui, o que vai acontecer? Vai sair de novo. E se eu vou para outra igreja de levar? Então, você que está aí assim, nesse bate-papo, avalia isso. A gente às vezes não tem ideia, porque a gente para a nossa programação, suspendiu a reunião de líderes hoje para estar aqui, e talvez seja para você ouvir o seguinte, olha, volta lá, meu filho, volta lá, minha filha. Essa ferida, se não for cicatrizada, você não vai parar mais em lugar nenhum. Nenhum. É de ferida em ferida, de ferida em ferida. Outra coisa que as pessoas querem hoje não é o evangelho com sacrifício. A gente quer o evangelho com glória. A gente quer o evangelho triunfalista, a gente tem que dar certo em tudo. Paulo não fala isso. Paulo diz lá em Efésios 6, de uma maneira muito clara, no versículo 10, ele vai dizer o seguinte, olha, orem aí para que vocês possam resistir no dia mal. Então, Paulo não fala que a gente vai vencer no dia mal. Se resistir já é um lucro. Então, você passa pelo dia mal resistindo, já está vencendo. Aí, não, que eu vou vencer, eu vou isso, eu vou aquilo. Esse é o evangelho que a turma quer. O cara vai para a igreja, repete 20 vezes, eu vou vencer. Aliás, esse negócio de repetição, a gente está até brincando. Tem alguns louvores aí, aquele, essa casa é sua, 40 minutos. Repete, essa casa é sua. Puxa vida. Que é a marca do worship, né? O worship sempre faz isso. Pois é, mas então, talvez seja por isso que é mais fácil. É você pegar uma expressão para ser uma letra com conteúdo ou se agarrar numa frase e ficar repetindo várias vezes. O mantra. Mantra. Quanto tempo você tem de ministério pastoral, apóstolo? Ih, bagunça tudo aí, deixa eu ver. 8 de colégio com mais 23 de dia 1. Dá quanto essa conta aí? 32? 32. 23 com 8 não, dá 31. 31 anos. Eu tinha 1 ano quando você começou. Cara, pode chamar de cara? Pode. Pessoal, também deve estar falando. Os caras falam pra caramba, você pode. Não, fica tranquilo. Como foi a transição, tipo, de pastor para apóstolo?
Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Deixa eu explicar para eu poder criar o pensamento. Pergunta. Eu lembro que nas muitas perguntas que eu te fazia, te abordando, quase que um assalto na porta do gabinete, uma vez eu perguntei assim, como é que funciona a hierarquia da igreja? Você não vai lembrar, mas eu lembro. Como é que funciona a hierarquia da igreja? Porque tem pastor, aí a Bíblia fala que tem bispo, que tem apóstolo, não sei o que, não sei o que. Aí você me respondeu assim, cara, quem manda é o pastor. Mas falou em tom de brincadeira, sabe? Quem manda é o pastor. Continua Quem estiver sendo. fazendo, escuta o pastor que vai dar certo. Por aí. Aí, Até hoje. aí depois eu saí e tal. Aí hoje, você é apóstolo. Como é que é a dinâmica de apóstolo? Primeiro eu de vou pastor? dizer algo aqui para você, já que você está falando. A igreja, gente, se você não mandar, pastor, vai mandar a mulher do zelador. Alguém vai mandar naquela Alguém vai igreja mandar. lá. Então, já que é para alguém mandar, manda você. Eu me lembro até que eu fui concorrer ao ministério pastoral numa igreja, batizei na igreja, fiz casamento, já estava tudo amarrado, os bigodes, que eu ia para essa primeira igreja, para Caxias. Aí faltava uma entrevista com o líder do ministério diaconal. O nome do líder do ministério diaconal, o nome do cara era Adão. O cara que esse nome de Adão não pode ser bom. E aí a gente foi conversar, eu e o Adão, com todo respeito ao Adão que está vindo aí a gente. Mas o Adão só dá jeito se tiver um Cristo na vida dele. E aí eu estou conversando com ele, aí ele faz uma pergunta, você pode? Como é que é seu estilo de liderança? Eu falei assim, como assim, irmão, estilo de liderança? Não, assim, dentro da igreja, eu falei, não tem estilo de liderança, é o da Bíblia, é pastor e ovelha. O pastor orienta, a ovelha segue. A ovelha não sabe andar sozinha, dá trabalho para o chuchu, então quando precisar dar-lhe uma cajadada, mas aí ele ficou me olhando assim, eu sei que nunca mais me chamaram. Eu acho que é ali que eu me afundei. Mas entendo que é a direção de Deus. Tanto é que o pastor que ganhou, depois de 6 meses de ministério, pediu licença porque estava em depressão. Então você imagina o livramento que Deus me deu do Adão. Mas a transição foi o seguinte, eu nunca pensei na minha vida nessa questão do apostolado. Então, se você perguntar, o que o senhor sente hoje? Eu digo, eu sou pastor por chamado. O meu chamado é pastoral. E levantado a apóstolo pela vontade de Deus. Quem é o apóstolo? O apóstolo, segundo Efésios 2:20, é aquele que lança fundamentos. Então, o papel do apostolado é manter a igreja debaixo dos fundamentos da palavra. Esse é o papel do apóstolo. Então, todo aquele homem que tem uma visão de lançar fundamentos, ele é apostólico. Entendeu? Sim. Então, qual é o seu chamado? Meu chamado é ministerial. Sou apóstolo pela vontade de Deus. O meu chamado, aquilo que eu fui, sou pastor. Então, quando alguém me chama de pastor, eu atento. Não me chamar de cara, eu vou atender, pastor, apóstolo. Eu fiquei pensando o dia inteiro, falei, como é que eu vou chamar ele? Porque eu tenho o costume de chamar de pastor, porque eu sempre chamei de pastor. Mas aí todo mundo, não posso ser, tipo assim, é estranho, com todo mundo que vem aqui eu falo assim, nessa mesa a gente não tem título. Sim. Porque eu posso chamar de você, porque às vezes são meus amigos, eu chamo pelo nome, para não ficar aquela coisa, né? Aí, mas ele é apóstolo, mas eu vou chamar de pastor, de Alexandre ou de apóstolo? Tanto eu fiquei com medo, sabe? O que for mais confortável. E entender o seguinte, que o apostolado, ele veio de um tempo para cá, ele morre com a Igreja Católica, ele sempre existiu, e de 2000 para cá é que ele começa a voltar, porque os 5 ministérios incluem o apostolado. Sim. Então, se uma igreja vai funcionar nos 5 ministérios, ela não pode desprezar o apostólico. Ele é a base dos 5. Então, se ela é uma igreja dos 5 fundamentos ministeriais, ela tem que ter o apostólico, ela tem que ter o profético, o evangelístico, o do ensino. Na verdade, ela tem que ter os 5 fundamentos, e o pastoral. Se ela não tem, ela não pode ser uma igreja neotestamentária. Então, o que mas então uma igreja que não tem apóstolo, ela não é uma igreja neotestamentária. Alguém ali está fazendo o papel de apóstolo. Alguém ali, mesmo que não seja, tem o apostolado como ministério. Entendi. Muitas vezes o pastor vai fazer esse papel de lançar fundamentos e ele mesmo não é levantado apóstolo. Às vezes nem percebe, né? E tem pastor que, no meu caso, por exemplo, quando eu fiz a questão dos dons, eu não tenho o dom de pastorear. O que é o dom de pastorear? Aquela pessoa que ama ficar conversando, aconselhando,
sabe, dando ali a direção, pegando a ovelha no colo. Eu não tenho isso. Essa é a deixa pra gente ir acabando, que já tá de saco cheio de conversar. Não, é aconselhamento. A melhor parte do ministério para mim é a pregação. Mas o que mata pastor é gabinete, é administração. Se a vida de um pastor pudesse ser só pregação, esse cara ia viver uns 200 anos. Uns 200 anos. Você vai ver que tem muitos pastores que entraram, né? Eu gosto do exemplo do pastor Cláudio Duarte, que para mim é um dos expoentes da pregação no Brasil. Ele foi para presidir igreja, ele não aguentou. Por quê? Porque, primeiro, né, você que é o pastor de uma igreja, ele é o clínico geral. Eu posso pregar um sermão meu bom, que Deus me deu com misericórdia, pregar na tua igreja, pregar na dele, pregar na dele. Agora, eu não posso chegar para o Cian, olha, gente, eu quero repetir esse sermão pela 5ª vez aqui. Tá vendo? Então, assim, o que muitos pastores têm feito hoje? Eles são pregadores itinerantes. Né? Se ele tem um círculo de amizades muito bom, ele vai pregando, vai montando ali aquela coisa. E qual é o estresse que ele tem? Ele vai viajar, vai estar aqui, vai estar ali, vai estar no hotel, vai estar comendo, vai estar pregando. Ele é um pregador da palavra. Então, o que mata pastor é gabinete. Eu lembro que ali... de Januário ficava uma fila enorme. Não, no gabinete que eu digo não é atendimento pastoral, não. O gabinete que eu digo é a administração. Ah, sim. É a equipe que você tem, que muitas vezes você dá uma direção, o cara toma outra. Então, os desgastes que você acaba vivendo administrativamente. A cereja do bolo do ministério é pregar. É a festa. É o que encanta todos. Mas como a gente não tem, eu não tenho essa pretensão, continuo sendo um clínico geral, né? Que o pastor Existem planos de aposentadoria pastoral? Eu acredito que sim. Eu tenho um sonho. Então a galera se aposentando? Eu sempre digo que a minha ideia é parar aos 70 e aprender a surfar. Eu tenho um desejo... 70? 70 anos, parar, pastorear, aí posso estar pregando, ajudando a igreja, mas não com o compromisso da administração. Entendeu? Não com a responsabilidade da administração. E surfar. Eu tenho um sonho de aprender a surfar. Legal, cara. Eu sempre olho a turma do surf de cá, um dia eu vou estar nesse negócio aí em cima. Um dia eu vou estar. Eu gosto, acho bonito, acho maneiro. Não, é difícil, né? Mas é maneiro. Eu acho. Tu surfa? Não. Já tentei, porque eu queria perder uma fobia, e eu tentei, mas perdi a fobia e parei. Eu amo. Eu olho assim, top. Aquela galera entrando com a roupa na praia, assim. A prancha bateu na minha cabeça? Aí eu fiquei meio lerdo. É melhor. Deixei quieto, eu não sabia nadar muito bem e tal. Vamos partindo pro final? Vamos lá. Eu sempre peço pra galera, eu esqueci de te mandar mensagem pra avisar. Eu sempre esqueço mesmo. Pra galera indicar um livro. Eu acho que não vai ser um problema de indicar um livro pra galera. Sim. Um livro, assim, ser especial pra você. Se eu pudesse obrigar todo mundo que eu conheço a ler, eu obrigaria. Chama-se O Segredo do Lugar Secreto. Ele é de um camarada chamado Bob Shaw. Aliás, tudo que esse cara escreve... Gente, Bob Shaw, B-O-B, Sorge, S-O-R-G-E. O Segredo do Lugar Secreto. Esse livro ele está ali do lado da minha Bíblia. Esse camarada, ele era pastor de uma igreja, ele vai fazer uma cirurgia e na garganta os caras fazem uma lambança, os caras cortam as cordas vocais dele. Você imagina um dia você está pregando, vai operar uma coisa e corta as cordas vocais. Então ele fala meio metalizado, você vê a voz, ficou totalmente diferente. E a partir dali ele desenvolve porque ele se nega a ter uma alma consolada. Ele disse que ele é igual a Davi. Davi disse assim, a minha alma se recusa a ser consolada. Ele quer a cura dele. E nesse livro, para você ter uma ideia, são 50 e poucos capítulos, mas o livro é isso aqui, porque cada capítulo dura 2 folhinhas. É mesmo? O cara já começa num livro, para vocês... ele diz assim, já teve um momento na tua vida que você orou e parece que Deus não está te ouvindo? Teve um momento na tua vida que você assim, cara, estou falando, será que Deus está me ouvindo, está me respondendo? Quem é que nunca teve isso? Aí ele falou assim, pega o texto de Mateus. Aí está escrito assim, quando você orar, entra no teu quarto, que o teu pai, que está em secreto, te ouvirá e te recompensará. E aí ele faz uma
pergunta que é para arrebentar qualquer um. Quando você ora, quem chegou primeiro? Quem entrou ou quem está? Quem está? Então, entra no teu quarto, que o teu pai que está. Então, o maior interessado de ouvir você orar é Deus. Ele já está te esperando. Ele não entende porque você não apareceu para conversar com ele. Pô, o cara já começa nesse nível. Caramba. Aí daí para baixo é pancada nas pernas, dedo no olho, rabo de arraia. Pense num livro que eu lia e chorava, eu lia e chorava, eu li. Esse livro deu uma virada de chave na minha relação com Deus. Na minha relação com Deus. E eu agora estou lendo o outro dele, de frente a frente com Deus. Eu tenho uma mania com livro, né? Eu sempre aprendi isso. Você quer evitar que o pessoal te peça livro emprestado, você está escrevendo no teu, você está rabiscando, você está escrevendo, você está escrevendo. Quando você empresta a pessoa o livro todo rabiscado, ela... Então eu rabisco meu livro todo, eu marco, eu tiro ideia de mensagem, eu vou ali rabiscando. Eu já li, esse é o 4º livro que eu estou lendo dele. Eu li o primeiro, o segundo Lugar Secreto, esse Frente a Frente com Deus, né? Ele contando da vida dele. Li Adoração, li 20 maneiras de ter a sua oração respondida. Cada livro que eu li desse camarada é uma pancada que eu levo. Por quê? Porque eu me identifico com a maneira, primeiro, que ele escreve. Segundo, porque ele foi pastor de igreja. Ele conhece as Ele dores. sabe as nossas dores. Então, a escrita dele é muito boa. O Segredo do Lugar Secreto. Bob Shaw. Bob Shaw. Ele é um dos líderes, né, daquele movimento Descend. Então, ele é um dos líderes do movimento. O camarada tem uma vida com Deus muito top. O livro que eu indico, já indiquei, vou indicar porque eu voltei a ler de novo. Eu voltei ontem a ler de novo. Evangelho Maltrapilho, Brennan Manning. Bom. Um outro bom também, que esse pessoal, é aquele dali, o último seu. Até que nada mais importa? Sim. Muito top. Ele tem uma experiência com Deus muito grande. Ele sai de um período de jejum de 40 dias. Aí ele vive uma experiência com Deus, ele 40 dias de água, meu irmão. Só na água. Ele sai de uma experiência, entra em crise. Senhor, mas logo agora que eu fiz 40 dias, nossa relação por performance. Quando eu li isso, tomei uma moca. Então, Sabe aquela moca do tio mais velho? Você quer agora se relacionar comigo, quer dizer, se você faz 40 dias, tem que estar tudo à tua disposição. Sim. Então, a ideia que Deus dá no livro é que é o seguinte: me adore até que nada seja mais importante do que eu na tua vida. Sim. E esse é o perigo do ministério, né? E muitas coisas na minha vida, o Bob Shaw foi ajustando, porque eu tinha aquela oração: Senhor, faz o ministério romper, faz o ministério crescer. E o questionamento que eu me fiz é: isso, eu estou me apaixonando mais pelo ministério do que por Deus? Então, Deus, me ensina a te amar mais do que o ministério. Se vai crescer, se não vai crescer contigo, eu tenho que te amar, ponto. Então, às vezes, o ministério rouba a gente de Deus. Tu fica tão preocupado, como é que eu vou fazer o negócio acontecer? O Douglas fala que às vezes a gente se torna idólatra pelo ministério. Essas são as coisas. Hoje eu estava com um advogado da igreja e falou assim: eu olho para cá e fico imaginando a quantidade de dinheiro que o senhor move aqui. Se o senhor soubesse que a gente não fecha a conta, só ficar escandalizado. E ele falou: não, imagina, onde a tua geografia não permite isso. Pois é, turma. E é isso, aqui é um milagre. Aqui é um milagre. O que Deus faz aqui é um milagre. Diferente. Sim. Eu tenho, assim, convicção, e gente, não me toma por arrogante, por vaidoso, não, por favor. Mas se eu hoje estou numa igreja, numa barra, num recreio, eu estava brigando com gente grande. Sim. Eu tenho consciência disso. Então, eu estou ali por um chamado de Deus. Eu me lembro que eu fiquei nessa loucura de abrir igreja, de querer ir para o recreio, para a barra. Eu falei: pô, vou brigar com arrancar o cabelo do Silas, enfiar dedo no olho do Josué Valando, vou disputar tapa com a Lagoinha. E aí eu comecei a viver uma crise dentro lá do Cian. E aí eu disse: pô, vamos para a igreja lá, vai entrar recurso, eu vou jogar para cá. Começou a ter a crise, falei: o que está havendo? E aí Deus colocou: você não merece o território que você não ama. Caraca. É difícil de se ouvir, né? Então, a gente pode dizer o seguinte: algum dia abrir uma igreja na Barra, no Recreio, é um acidente de percurso, é uma coisa que veio de lá
para cá e não daqui para lá. Foi o Senhor que moveu os céus, porque... então eu estou plantado ali. É outro dilema. Por exemplo, pega um jovem como você, está lá na igreja, mora ali perto, aquela coisa toda, melhorou de vida. Eu sempre brinco com a turma, igual o cara que mora na Barra, se ele melhorar de vida, ele mora no 7º andar, gente, ele vai para a cobertura. Se ele melhorar muito de vida, ele vai para fora do Brasil. Sim. Agora o cara mora no 700 e tanto da Barra ali, na Península, e aí ele quebrou. Se ele quebrar, ele vai parar ali no Maracanã, ele vai parar no Meia. Se ele cair lá no Complexo Alemão, ele morre, ele se mata. Ele se joga da ponte de Niterói. Ele não tem estrutura emocional, sério. Ele não tem estrutura emocional para conviver com aquela realidade que nós convivemos. Aqui, gente, a gente veio para cá, a gente veio passando um ponto orando, né? Pregando folheto, falando te amo, Jesus, glória a Deus, papai. Por quê? Porque a gente se depara com uma realidade que não passa perto na Barra da Tijuca, no Recreio. Entendeu? Então, assim, imagine a minha realidade. O cara está ali naquela luta, ele melhorou, ele vai sair da geografia. E não fica na igreja, ele vai dizer assim, poxa, apóstolo, eu amo o Senhor, eu amo a igreja, mas isso aqui está tão perigoso. O infeliz morava na Canetá. Ele nem vai falar que está longe, né? Morava que tá na perigoso. Canetá, boca de fumo na porta, dava de cara com um fuzil, mas ele sai. Eu tive um discípulo, gente boa demais da conta, demais, o cara, gente maravilhosa. Aí estava desempregado, aí orou, disse, não, poxa, eu quero ser empregado, porque eu quero ser um dos maiores dizimistas da igreja e tal, não sei o quê. Só ora por mim, eu oro, né? Estava me dando essa cantada, eu oro. Agora, quando me dá cantada, você fica doido. Aí eu orei, ele arrumou um emprego numa empresa grande farmacêutica. O que ele fez? Puxa, apóstolo, eu vou ter que mudar para perto lá da empresa, e essa empresa é em Niterói, não sei nem o que eu falo para o senhor, só acredita. Então, não fica. Então, pastorear na geografia que eu pastoreio, tem que ter um chamado. Você tem que abrir mão, criar os meus filhos, onde eu criei, perto do juramento, e nunca ter tido nada ao longo desses 10 anos. Morou no Preve, né? Morei no Preve, mas hoje tenho uma casa ali perto do juramento. Então, assim, nunca vi nada, sempre ouvi barulho de tiro, mas vi mesmo. Até falei que a única vez que eu vi foi um pessoal passando ali no rio, ali, de uma maneira cordial, estavam carregando umas vassouras nas costas, aí um parou, fez assim, eu parei, o que eu ia fazer? Todo mundo passando, aquele desfile cívico de moto, até achei, será que é o exército? Mas não é não. Então passaram dali do Alemão para a fazendinha, para Galinha. Então, o que eu digo assim? Mas Deus sempre guardou, só que é um chamado. Eu não posso esperar que aquela igreja ali, que tenha, sei lá, os 10 milhares que vai ter, vai ser 10 milhares. Eu creio que mil na Barra vai ter talvez uma receita maior do que os 10 milhares que eu tiver ali. Provavelmente. Eu lembro, um pastor amigo meu, pode contar? Uma vez eu fui visitá-lo, ele tem uma igreja lá na Barra, gente boa, cara, gente top. Ele disse, pô, Alexandre, ora aí por mim que eu tenho 2 irmãos, os caras estão brigando. Eu brigando, o que foi? Porque briga para mim na igreja é outra coisa. Disse, pô, cara, um cara aí, o cara tem uma empresa de engenharia, sentiu no coração uma oferta de 80 mil. O outro, que é o representante da Quebom, ficou dodói, Alexandre. Fez um cheque de 90 mil, estão agora nessa, ver quem vai dar mais. Tu acredita nisso? Isso não é reino não, Alexandre. Falei, pô, eu sei que as 2 ofertas cobriam. Não é reino de lá, né? Se for as 2 ofertas eram maior do que a entrada da igreja. Falei assim, pô, vamos resolver que isso é sério. Manda um lá pro Cian e deixa o outro aí contigo. Então, assim, é o que eu estou vendo. A gente vê essa realidade. Então, lá nessa igreja, lá, tudo lá é um milagre. A gente está construindo agora o nosso restaurante escola, que eu quero tirar a turma do tráfico. Quero essa rapaziada largando o fuzil e se tornando confeiteiro, lancheiro, garçom, auxiliar de cozinha. Nós não temos 1 centavo da prefeitura, não temos 1 centavo do caixa da igreja, não temos 1 centavo de Estado. Quando Deus colocou esse projeto no meu coração, eu compartilhei lá com os doidos que acreditam em mim. Resumo, a primeira pessoa que doou foi a Piraquê. Nós recebemos uma doação de 30 toneladas de farinha de trigo. Caramba! Essas 30 toneladas viraram 90 mil reais para tocar a obra.
Lá tem uma empresa lá que trabalha, ela é abastecedora de supermercados. Então, existe uma coisa chamada produto FIFA. O que é um produto FIFA? Sabe? Pois é, vocês aí vão aprender. Produto FIFA é todo produto que está chegando o vencimento dele. Tem 4 dias para vencer, 1 semana para vencer. Quando dá 1 semana, eles ligam para a gente. Tá aqui, a benção está aqui esperando vocês, hein? Pode vir. Aí nós pegamos aquela doação, vem a empresa dele, compra, vem ele que trabalha na feira, leva, e o dinheiro está assim. A galera vende mais rápido, né? Vende mais rápido, o dinheiro entra para a gente tem tocado a obra. Só de vidro, lá hoje na quadra, eu tenho quase 50 mil reais de vidro doado. Vidro doado. Que maneiro. Então, tudo isso, assim, dá graça a Deus. Eu jamais tocaria uma obra daquela se não fosse Deus doando ali. Agora, Deus tem que estar no negócio, né? Porque o restaurante tem um propósito. E fica imaginando se cada igreja, por exemplo, uma igreja no Porto da Lagoinha deve gerar uma receita muito boa. Sim. Então, olha, eu não vou abrir uma lagoinha, eu nunca vi lagoinha em comunidade, tá? Não sei se é o perfil dele, mas depois, olha, tem uma igreja na comunidade, vamos abrir um projeto social aí. Tem Atitude, que é uma igreja também, graças a Deus, muito abençoada, muito rica. Olha, vamos abrir projetos sociais aí no Complexo Alemão. Não para nossa, mas para outras igrejas. Então, eu penso que as pessoas ficar falando, violência, que o rito é violência, isso não resolve. Resolve, de fato, o que você pode fazer para diminuir a violência. Estou fazendo a minha parte. Aquela história do passarinho no incêndio da floresta, né? Pô, cara, tá maluco? Tu acha que tu vai apagar a floresta, da floresta com essa água no bico? Parte. Pô, estou fazendo a minha parte. A gente tem um projeto com meu pai, a gente já formou quase uns 500 eletricistas. Assim, é tudo a gente, sabe? Tudo nosso. A gente pede doação de equipamento, de fio, de alicate, não sei o quê. E aí consegue alguém para diplomar, que tenha Então, nós temos lá hoje um gente... instituto. Se vocês... E nós vamos ter esse lá, projeto de formação de técnica de eletricidade. Legal. Já sei quem eu vou procurar. Já sei quem vai estar trabalhando com a gente. Boa observação. A nossa ideia é ter isso mesmo. Ter formação profissional. Capacitar a galera para poder... O bom do restaurante é que ele não somente treina, capacita, ok? Mas ele te dá também um retorno financeiro. Que o cara vai comer ali, ele sabe, pô, estou comendo aqui, estou pagando, mas estou pagando para formar um lancheiro, um confeiteiro. Então, ele faz esse trabalho, dá um retorno. E ele vai divulgando. Ele vê diretamente o investimento que ele está fazendo? Não, tanto é que a cozinha lá vai ser de vidro. Então, você vai estar comendo aqui, tu vai, pô, aquele maluco lá está indo na boca de fumo, agora está trabalhando aqui. Pô, aquele outro ali era olheiro, tá agora sendo lancheiro, confeiteiro. Porque todo mundo que comer vai ver quem está na cozinha trabalhando. Ela vai ser a separação do salão para a cozinha, um vidro. Cara, incrível, top mesmo. Muito maneiro. Deus deu a ideia toda. Você não tem isso no Rio de Janeiro. Você diga assim, cara, comer um restaurante, você tem restaurante escola, mas fica todo mundo escondido lá dentro. Por exemplo, no Barra Shopping tem um restaurante Senac. Nunca ouvi falar. Tem um restaurante lá, mas escondido. Então, assim, o Senac tem restaurante, mas em igreja, num projeto social, eu nunca ouvi. Pode até ser que tenha. Eu nunca ouvi, mas nós estamos sendo pioneiros nisso. Não, incrível, incrível. A gente está com um desafio de eleger uma vereadora, apóstola Marilene. Um dos projetos que eu tenho chama-se Casa de Abigail. Quem é Abigail na Bíblia? Abigail na Bíblia foi aquela mulher casada com um louco chamado Nabal. Então tem muita Abigail no Rio de Janeiro, tem muita Abigail. Quem é Abigail? Aquela mulher que o marido chegou bêbado, 11 da noite, deu-lhe uma escovada, quer matar ela, ela sai de casa, vai para onde? Então, um dos projetos que Deus colocou no meu coração é colocar a Casa Abigail. Ela vai para aquela casa, vai ter uma assistente social, a pessoa vai chegar lá, dependendo da situação, ela vai tomar um banho, ela vai descansar, ela vai dormir, vai ter alguma coisa para comer, e no dia seguinte ela é encaminhada para uma delegacia. Chegou lá, está com ferimento, está com hematoma, 190, ambulância não entra em comunidade, polícia não entra em comunidade,
mas numa igreja, quando ele é referência, quando o pessoal vê que é casa de Abigail, vai lá com a ambulância. Fazer um acolhimento antes, né? Leva para levar para o hospital. Então, é um projeto também que Deus colocou no meu coração. Caso a apóstola Mariana seja eleita, nós vamos com a ideia de criar as casas de Abigail, ou seja, um local de acolhida para mulheres em situação de risco. A mulher tomou uma escovada aqui, vai para onde? Sim. O marido já sabe o seguinte, ela deve ir lá para a casa da fulana, da irmã dela, vou lá fazer escândalo. Irmão, não vem para cá não, teu marido vai fazer escândalo aqui. Sim. Então a pessoa se vai para onde? Então se ela souber que naquela geografia tem uma casa de Abigail, ela dá os pulos dela, ela vai chegar lá na casa, ela vai ser acolhida, vai ter uma pessoa de plantão, ela vai ser acolhida, vai ter um local para banho, um local para lanche, para ela descansar, repousar. Se for uma situação de agressão, liga para um 90, liga para o SAMU. Né? A gente tem essa ligação com os órgãos públicos, né? O bombeiro, o bombeiro, polícia. Então, esse projeto chamado Casa de Abigail. Casa de Abigail. Apóstolo, bom ter você aqui. Pô, bom, né? Verdade mesmo. Eu nem vi o tempo passado, deixa eu ver. Caramba. Não sei quanto tempo já Que foi, mas... papo é esse, né? É papo de cruz mesmo, né? 3 horas de duração, né? Crucificaram ali. Cara, foi Muito bom, né? sensacional, de verdade. Top. Queria dizer que eu tenho muito carinho pela sua vida e agradecer por todos os ensinamentos que seja direcionado por Deus pode me passar aí. E o teu padrinho? Uma honra estar com vocês. Tenho certeza que o papo de cruz ainda vai trazer muita gente ungida, vai avançar e a gente vai ver esse ministério chegando muito longe. Tá bom? Eu creio nisso mesmo. Amém. Muito obrigado. Muito bom. Eu que agradeço. Vou dar um abraço aqui, vai filmar, né? Depois tipo. Foi benção, né? Fazer sozinho é horrível. Como é que é? Amigo, como é que é o nome do podcast? Ami Zad. e Zad. Uma xícara, uma xícara com Ami e outra com Zad. Aí já abri assim a xícara, ó. Aí, eu sou o Ami. Aí ele ia falar. Eu sou o Zad. E juntos formamos uma amizade. Aí, pode até ser aí. Ia ser maneiro. Ia ser maneiro.